aqui no Jornal da Fã. Jornal da Fã. Está comigo pela linha telefônica Silvânia Santos. Ela é conselheira tutelar e atuou aí no caso desta menina desaparecida e que foi encontrada por supostamente um morador de rua. Suzana, bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos vocês que estão aí ouvindo a Fã FM. Satisfação toda nossa. Relata pra gente, como é que você, enquanto conselheira, tomou conhecimento deste fato e quais foram as providências tomadas? A gente tomou conhecimento desse fato foi ontem, por meio-dia, por aí. O Conselho Tutelar da Barra do Coqueiro nos conectou e nos trouxe a mãe do rapaz que estava sendo suspeito, né? Estava sendo julgado por uma coisa que não tinha feito. E levou a criança lá para o conselho, relatando que o filho tinha encontrado ela na madrugada e levou para ela cuidar e pela manhã buscasse a justiça. No entendimento dele, a justiça era o conselho tutelar, né? Então, assim foi feito. Ela levou a criança, contactou com o conselho e a gente fez os procedimentos. Entramos em contato com o DAGV, o rapaz já estava lá também na delegacia, prestando esclarecimento, e foi lá quando foi esclarecida a situação. Tanto que ela conversou também com a criança muito inteligente, Narciso. Ela conta as coisas com clareza. Quantos anos tem a menina, Silvânia? 10 anos. 10 anos. Isso. 10 anos. Ela relatou para vocês também do Conselho Tutelar a questão de ter sido vítima de abusos na família? Exatamente. Então foi isso que ela passou. Que ela fugiu de casa pelo fato de estar sendo vítima de violações dentro de casa por parte dos seus guardiões, porque eles não são os pais biológicos da criança, são adotivos. E Nossa. Ela informou que não estava aguentando aquele sofrimento e fugiu, que não seria a primeira tentativa. Eram abusos, ela relata abusos sexuais, violência doméstica, o que ela relatou? Então, foi violência. Violências. Né? Certo. Que estava sendo Então ela é uma criança adotada. Isso. Oficialmente, sabe dizer, Silvânia, se vocês já conseguiram chegar a isso? Não sabe informar se é legalmente. Se eram cuidadosos? Perfeito. Se foi legalmente essa adoção, mas ele já está encaminhando a situação para a 16ª vara para ser apurada. Perfeito. Silvânia, na prática, no momento em que vocês começaram a conversar com ela relatou o diálogo dela com esse homem, como foi que ele se comportou, qual foi a curiosidade dele ao encontrar com ela na rua? Foi ela quem pediu socorro? Como é que se deu o encontro dos dois? Então, ela relatou que encontrou esse rapaz de madrugada, que ficou assustada a princípio, porque ela viu que ele estava catando era reciclagem. Perfeito. Na madrugada. E que ela ficou um pouco assustada depois que ele viu do lado das costas dele, uma coisa inchada e tal. Só que aquilo ali eu acho que era em materiais reciclados, né? Sim. Aí ela pensou que era alguma coisa que podia estar machucando ela. Só que ela viu que ele era bem legal. Não, ele é bem legal e pronto. Ele tratou ela bem, disse, então vou levar você para casa da minha mãe, deixa na casa da minha mãe. Foi ele quem se aproximou e buscou informações do que era que ela estava fazendo na rua? Isso, ele que se aproximou. Aí ele pegou, levou, é uma família bem humilde, entendeu? Caça reciclagem, eles não têm essas, não tem renda, eles vivem de projetos que dão alimento, que dão roupas, entendeu? E ele levou lá, eles vivem em acho que é um mutirão, um projeto que tem ali no próximo Porto Dantas. Você chegou a ter contato com ele, não, né? Não, a gente faz só a questão com a vítima, né? A gente a proteção com a criança. Perfeito. O resto foi tudo pela a delegacia polícia. DGV. Que eu quero até agradecer ao doutor Ronaldo, que ele é super prestativo e está fazendo toda a apuração e investigação sobre essa questão dos supostos, a suposta violação sexual e entre outras violações de direito da criança. Silvânia, a Magna Santana quer fazer uma participação. Pois não, Magna? Obrigada, Narciso. Bom dia, Silvânia.
Mais uma vez, até parabéns pela atuação do Conselho Tutelar. A gente sempre vê a Silvânia sempre em situações aí, casos, né, que chama atenção. E isso é muito bom saber, né, de um Conselho Tutelar ativo e muito diligente. E que as pessoas possam fazer isso, busquem, apoiem, né, o Conselho Tutelar. Eu me questiono, na conversa com a menina, e claro que isso tem que ser preservado, né, porque se ela teve essa iniciativa para uma criança de 10 anos, desde ontem, quando antes de ontem essa história surgiu, todo mundo, mas uma menina de 10 anos com essa capacidade, então sinal que ela, né, Narciso, você veja a que ponto, ela, de certa forma, ela até planejou. Ela comentou alguma coisa nesse sentido, de que já vinha pensando nisso, ela chegou a um ponto de não aguentar, e aí por isso ela esperou as pessoas dormirem e saiu tarde da noite, se arriscando ainda mais. Giovana, ela chegou a relatar isso? Relatou sim. Ela falou que não foi a primeira tentativa, só que a questão dela é medo. Ela tinha medo das pessoas não confiarem. Ela falou, tia, a senhora confia em mim? A senhora acredita em mim? Eu digo, com certeza, eu estou aqui para acreditar em você. Eu estou aqui para lhe proteger. Então foi aí que ela mais se libertou e contou mais. Ela sempre também conta uma questão de uma amiguinha que ela tem. Tipo assim, ela só contava essas questões a uma amiguinha, que possivelmente é da idade bem próxima a ela, e que ela conversava essas coisas, porque ela acha que a única pessoa que confiava nela é isso. E as questões de abuso, né, relacionados aos abusos sexuais, são isso. As crianças acham que os adultos ou alguma outra pessoa não vai confiar no que você vai falar. E um ato assim, que eu acho que deve bem relevante é outra coisa. Olha como ela é inteligente. Ela diz, olha, tia, eles são tipo de uma religião, são evangélicos. Eu acho que se eu contar, a pessoa não vai acreditar em mim não, tia. Aí, por isso que eu não contei a ninguém. Eu já tinha tido alguns planos algumas vezes de sair e não tinha saído por essa situação. Então, assim, ela é uma menina muito inteligente. Ela fala tudo, entendeu? E com uma precisão bem detalhada. Eu não tenho dúvidas de que, de repente, essa menina já possa, inclusive, ter ouvido desses adultos esta frase, né? Se você contar para alguém, não vão acreditar, não. Nós somos evangélicos, nós somos... Para ela fazer este raciocínio, não tenho dúvidas que em algum momento ela deve ter ouvido algum tipo de tentativa de evitar reações dela, né? E aí acabam utilizando esse tipo de argumento. Silvânia, fica o alerta, então, para que a gente possa motivar outras pessoas a identificando crianças em caso de vulnerabilidade, crianças em caso de violência, procurar o Conselho Tutelar. Então faz aí, por favor, o reforço desse pedido e, se quiser, coloca os telefones do Conselho que você faz parte, da região que você faz parte, à disposição. Isso mesmo. É bom fazer um alerta à sociedade que qualquer tipo de violência ou questões de violações de direitos de criança e adolescente deve ser notificado ao Conselho Tutelar, buscar da polícia civil, militar, né, pelo fato de que não é necessário ter, obviamente uma prova. Porque é bom a gente tirar até esse mito, que as pessoas acham assim, não vou denunciar porque eu não tenho prova. Não é necessário prova. Qualquer tipo de situação que aconteça com criança e adolescente, se você tiver apenas a suspeita, é o suficiente para fazer uma denúncia. Então, tem vários canais de denúncia, tem o Disque 100, né, que é o Disque Direitos Humanos, tem o 181 da Polícia Civil, que você pode estar passando também a situação, ou buscar fisicamente um dos conselhos tutelares da sua área, né, que faz parte da rede de proteção. As denúncias são anônimas, não precisa se identificar, e a gente vai estar averiguando a situação e garantindo o direito daquela criança. O número de telefone do Conselho Tutelar do 5º Distrito é 3179-2240. Pode estar fazendo a denúncia, a gente está trabalhando de segunda a sexta e finais de semana a gente tem um plantão também noturno. 3179... 2240. 2240. Então você que é aí do 5º Distrito, que compreende que regiões, Silvânia?
São 11 bairros aqui, aquela Zona Norte e Oeste, que é Lugio, Santos Dumont, Celebrado, Tamandaré, Perfeito. Lamarão, Olaria, toda essa região, José Carlos de Araújo, a gente está aqui à disposição. Mas se caso também tiver em outro local, a gente repassa a demanda. Para outra região, né? Para a região competente. Exatamente. Perfeito. Silvânia, muito obrigado pela sua participação. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Obrigada, bom dia a todos vocês. Olha, um fato que chama a atenção e que precisa ser registrado. Ontem, inclusive, eu recebi a ligação do colega de trabalho Faro Fino, a quem eu mando aqui o meu abraço. Trabalhei com Faro na 103 FM, grande companheiro de trabalho. Foi muito gentil comigo na época que a gente começou no rádio e ele, já experiente, sempre nos acolheu muito bem e dando as devidas orientações. Mas o Faro, ontem, ele fazia um registro que eu vou fazê-lo aqui agora. Recentemente no Brasil, um morador de rua ganhou sucesso por ter se envolvido em uma relação sexual com uma mulher e logo depois ter sido espancado pelo esposo desta mulher. E mais fama ainda ele ganhou quando detalhou a forma como a relação se deu. Relatou detalhes do seu ato, da relação sexual que ele teve com aquela mulher. Virou celebridade no Brasil. Procurado por partidos para ser candidato, recebeu doações, recebeu carro, depois foi-se buscar o histórico dele, que dizem não ser dos melhores. Nós vivemos dias em que este homem aqui de Sergipe, ele poderia ter sido, sem dúvida alguma, espancado na rua. Ele poderia ter sido alvo de violência na rua. Por quê? Porque as primeiras informações compartilhadas sobre o Luiz Anselmo, é esse o nome dele, era de que ele teria sido visto ao lado da criança, flagrado por câmeras de segurança. Essa foi a primeira abordagem dada. E aí fica o alerta também para nós da imprensa. Fica o alerta também para nós da imprensa. Porque quando a gente põe lá uma manchete, a gente influencia na forma como a pessoa vai ler. E a informação repassada foi essa: de que um homem foi avistado ao lado da criança desaparecida. Dava a entender que ele poderia ser um sequestrador. Foi essa a primeira interpretação. Poderia ter sido alvo de um espancamento na rua por uma interpretação errada da atitude que ele tomou. Estava nada mais, nada menos do que salvando a criança das ruas. E vejam o cuidado que ele teve. Porque ele poderia ter levado essa criança para a casa dele. Mas não. Para evitar qualquer tipo de má interpretação, levou a criança para a casa da mãe. Imaginem os senhores. Criança desaparecida, ele é observado com ela por uma câmera de segurança. Digamos que alguém pudesse ter visto ele entrando dentro da casa dele com essa criança, denunciava. Poderia até nem se esperar a polícia chegar. Aquela galera que gosta de fazer justiça com as próprias mãos poderia ter entrado na casa desse rapaz e ter feito uma miséria com ele. Ainda bem que ele teve a sabedoria de levar esta criança para a casa da mãe. Não me importa quem ele é, não me importa os motivos pelos quais ele está na rua, se ele tem passado ruim ou bom, não me importa. Me importa a atitude dele com essa criança. Me importa a forma honesta com que ele se portou diante deste caso. E me incomoda o fato do Luiz Anselmo não estar sendo reverenciado pela sociedade. Ah, quer que ele tenha a mesma... Não, eu quero que a sociedade pare para pensar.
Pare para pensar nos ídolos que ela cria e o quanto isso reflete os problemas e as hipocrisias que nós temos dentro dessa nossa sociedade. Pare para pensar nos ídolos que são criados. Entenda que nós só vamos conseguir reforçar atitudes positivas quando a gente aplaudir atitudes positivas. Quando a gente reverenciar. O fato negativo sempre ganha preponderância pelos fatos positivos, sobre os fatos positivos. Você não observa nos grupos de WhatsApp, você não observa nas redes sociais, nas mais diversas plataformas, nenhum tipo de saudação a este homem. Recebi ontem um compartilhamento informando que ele está precisando de um emprego. Queria ter eu hoje uma empresa. Se eu tivesse, daria a ele uma oportunidade. Daria a ele uma oportunidade. E quero aqui dizer ao Anselmo, caso ele queira sair da vida que se encontra hoje, ter acesso a cursos, ter acesso à formação e capacitação para buscar um emprego melhor para sustentar a sua vida, o Jornal da Fã está à disposição. O Jornal da Fã já está à disposição para ajudá-lo naquilo que ele quiser. Não sei se cometeu ou não erros do passado, estou falando aqui no termo de suposição se ele está ou não precisando de uma segunda oportunidade. Ou de uma oportunidade, seja qual for a condição do Luiz Anselmo. O Jornal da Fã está à disposição. E tenho certeza que diversos parceiros se somarão a esta atitude. O Luiz Anselmo merece ser citado como exemplo de um ser humano que precisa ser cada vez mais aplaudido e que precisa ser cada vez mais incentivado a fazer o bem em uma sociedade que tem a cultura do mal, que cultua muitas vezes o ódio e o negativo. Obrigado, Luiz Anselmo, pela sua atitude.